Vamos aproveitar o comentário de hoje para dar uma perspectiva das complexidades da história judaica. Para isso, eu reuni algumas datas importantes do passado que coincidem com essa semana. A semana que passou, por exemplo, foi o aniversário de falecimento, o Yahrzeit, do rei Herodes, rei da Judéia e preposto do Império Romano. Ele construiu a fortaleza de Massada, o porto de Cesareia, ampliou o segundo templo e desenvolveu o comércio da Judéia em outros países. Mas foi um rei tão cruel que depois que ele morreu, os judeus da época estabeleceram o feriado com jejum de Megilat Ta'anit. A semana que passou também é lembrada pelo nascimento, em 1868, do cientista judeu-alemão Fritz Haber, que ganhou um prêmio Nobel em 1918 pela descoberta de um processo econômico de produzir amônia, indispensável na fabricação de fertilizantes. Milhões de pessoas estão vivas hoje em todo o mundo porque a descoberta de Haber permitiu o crescimento dramático na produção de alimentos. Nessa semana, exatamente em 11 de dezembro de 1917, o general Allenby, comandante da Força Expedicionária Britânica no Egito, entrou triunfalmente no Cairo, encerrando mais de 400 anos de domínio turco e ampliando o domínio da Grã-Bretanha em toda a região, inclusive Jerusalém e todo o território de Israel, Palestina e assim por diante. 3 anos depois, como consequência da forte migração de judeus vindos da Rússia comunista, foi fundada, em 12 de dezembro de 1920, a Histadrut HaOvdim, a central sindical que existe ainda hoje em Israel, com aproximadamente 800 mil membros. As coisas já não iam bem para os judeus na Rússia, e 20 anos mais tarde, 21 na verdade, em 7 de dezembro de 41, saíram os primeiros trens para Chelmno, na Polônia, dando início, já no dia seguinte, aos massacres em massa de judeus com o uso de gás venenoso. Dos 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas e seus colaboradores durante o Holocausto, mais de 3 milhões de homens, mulheres e crianças foram mortos nos 3 anos e meio seguintes em campos de concentração, dos quais o mais famoso foi o de Auschwitz-Birkenau. Aliás, o ditador Assad, que acaba de ser deposto, fez vários discursos negando a existência do Holocausto e afirmando que tudo não passou de propaganda dos aliados para permitir o estabelecimento de um país para os judeus. Vamos avançar quase 50 anos. Em 1987, nesta data, na véspera do encontro entre o presidente Gorbachev e o presidente Reagan, mais de 250 mil pessoas marcharam em Washington pedindo que os russos deixassem seus cidadãos judeus emigrarem. Desses, quase 1 milhão acabou indo para Israel. E, finalmente, nesta semana, em 1999, um painel internacional de historiadores declarou que a Suíça foi cúmplice do Holocausto ao impedir, alegando neutralidade, a entrada de dezenas de milhares de judeus e enviando-os de volta para a morte certa pelos nazistas. Esses são apenas alguns dos fatos que recheiam a história judaica. Cada um que tire suas próprias conclusões. E não se esqueçam, 2026 vem aí.